exercendo o ministério da distribuição da Santa Comunhão em nossa comunidade paroquial. Bendizemos a Deus pela vida, pela missão dos nossos irmãos. Por eles rezamos, suplicando a Deus que lhes dê a recompensa pelo bem que fizeram durante estes 3 anos. E rezamos pedindo ao Senhor que conceda a cada um deles a graça da perseverança, para que, permanecendo unidos a Cristo Jesus na comunidade, coloquem os dons e talentos que de Deus receberam a serviço do reino do Senhor em outras pastorais, movimentos, associações e ministérios. O Senhor Jesus, que nos convida à mesa da palavra e da Eucaristia, nos chama a segui-lo fielmente. Reconheçamos ser pecadores e invoquemos com confiança a misericórdia do Pai. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus, que realizastes a obra da redenção humana pelo mistério pascal do vosso unigênito, concedei propício que, proclamando a morte e a ressurreição de Cristo, confiantes nos sinais sacramentais, possamos colher cada vez mais os frutos da salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura da segunda carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, queremos levar ao vosso conhecimento
a graça de Deus que foi concedida às igrejas da Macedônia. Com efeito, em meio a grandes tribulações que as provaram, a sua extraordinária alegria e extrema pobreza transbordaram em tesouros de liberalidade. Eu sou testemunha de que esses irmãos, segundo os seus recursos, e mesmo além dos seus recursos, por sua própria iniciativa e com muita insistência, nos pediram a graça de participar da coleta em favor dos santos de Jerusalém. E indo além de nossas expectativas, colocaram-se logo à disposição do Senhor e também a nossa, pela vontade de Deus. Por isso, solicitamos a Tito que, assim como a iniciou, ele leve a bom termo entre vós essa obra de generosidade, e como tendes tudo em abundância, fé, eloquência, ciência, zelo por tudo e a caridade de que vos demos o exemplo, assim também procurar ser abundantes nesta obra de generosidade. Não é uma ordem que estou dando, mas é para testar a sinceridade de vossa caridade que eu lembro a boa vontade de outros. Na verdade, conheceis a generosidade de nosso Senhor Jesus Cristo. De rico que era, tornou-se pobre por causa de vós, para que vos torneis ricos por sua pobreza. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Vós ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Assim vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus, porque Ele faz nascer o sol sobre os maus e bons, e faz cair a chuva sobre justos e injustos. Porque se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os vossos irmãos, o que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto, sede perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. Palavra da salvação. Cumprimento aqueles que estão concluindo a missão que exerceram durante 3 anos, a missão de servir a comunidade, de edificar o reino de Deus através do ministério extraordinário da distribuição da Santa Comunhão. Manifesto em nome da comunidade os nossos agradecimentos por tudo o que
que fizeram pelo bem da nossa comunidade, por cada escala cumprida, por cada reunião participada, por cada celebração participada, colocando a vida, os dons que de Deus receberam a serviço da nossa comunidade. Que Deus os recompense por este bem que fizeram na nossa comunidade. Fecha-se este ciclo da vida, da missão que vocês decidiram assumir, porém a vida cristã continua. Nós continuamos vivendo a nossa vida e cumprindo a nossa missão, na certeza que, vivendo a vida, cumprindo a nossa missão, um dia seremos acolhidos por Deus na eternidade, e receberemos a recompensa por tudo o que fizemos durante a nossa vida. Que Deus nos fortaleça, que cada um persevere na comunidade, continue colocando a vida, os dons a serviço do bem de Deus, servindo o Senhor na comunidade. Prezados irmãos e irmãs, seguimos com a leitura do capítulo 5 do Evangelho de São Mateus. Como indicamos na meditação que fizemos ontem, o capítulo 5 com o capítulo 6 e 7 formam o Sermão da Montanha. E Jesus é apresentado por São Mateus como o novo Moisés, o verdadeiro intérprete da lei. Nas duas semanas, semana passada e nesta semana, nós estamos ouvindo a interpretação que Jesus faz da lei. E lei aqui significa precisamente o decálogo, os 10 mandamentos. Jesus é o próprio legislador. Lembremos que a lei que Deus entregou para Moisés foi o próprio Deus quem colocou nas mãos de Moisés a sua lei, para que ele, por sua vez, transmitisse, ensinasse a lei. Deus é o legislador. Ele fez as leis e entregou para seu povo através de Moisés. Jesus é Deus. Sendo ele Deus, Jesus é o autor da lei, e Jesus é apresentado por São Mateus como o verdadeiro intérprete da lei. Ninguém melhor para interpretar a lei do que aquele que criou a lei, o próprio autor da lei. Nós estamos aprendendo com Jesus o verdadeiro significado dos mandamentos da lei de Deus. Ontem Jesus, interpretando a lei, propôs a superação da lei de Italião, que foi um avanço. A lei de Italião, numa sociedade sem leis, foi um avanço, porque a lei de Italião estabelece a medida para a vingança. Você pode se vingar do outro desde que você respeite a proporção. O mal que você recebe, você pode retribuir na mesma proporção. A lei de Italião foi um avanço, mas Jesus superou a lei de Italião, ensinando que a verdadeira interpretação do decálogo nos ensina que a vingança não pode existir. No coração dos cristãos, o que prevalece é a retribuição do mal que ele recebe com o bem. No coração do cristão só há espaço para o bem. Foi o que nós aprendemos com Jesus ontem. E nós meditamos que a vingança, ela acontece nas pequenas coisas. Nas coisas pequenas nós podemos ser vingativos. E Jesus nos convida a superar o olho por olho, dente por dente. O cristão não age segundo a vingança. O cristão não paga o mal com o mal. O cristão não age com violência.
A única violência que nós praticamos é contra nós mesmos. Porque Jesus disse que o reino dos céus é dos violentos. E a violência que nós praticamos é contra este homem velho que quer viver em nós, se rebelando contra a vontade de Deus. Hoje Jesus, no Evangelho, está ensinando que o cristão, ele é chamado a amar, inclusive, os próprios inimigos. O cristão não é alguém que ama tão somente aquele que faz para ele o bem. O cristão ama a todos, inclusive os seus inimigos. E Jesus, no Evangelho que nós ouvimos, na conclusão do capítulo 5, diz: sede perfeitos como vosso Pai Celeste é perfeito. Jesus primeiro ensina que o cristão é alguém que não paga o mal com o mal, não só não paga o mal com o mal, como ama o seu inimigo, isto é, faz o bem. O cristão não é alguém que não faz o mal. O cristão é alguém que não faz o mal e pratica o bem. Ontem nós aprendemos o que nós não devemos fazer. Não devemos nos vingar dos nossos inimigos, das pessoas que nos fazem mal. Hoje Jesus está dizendo que não é suficiente não fazer o mal. O cristão deixa de praticar o mal, não faz o mal para os seus inimigos e ama os seus inimigos, faz o bem para os seus inimigos. E quem nos inspira a fazer o bem para os nossos inimigos? O próprio Deus. A conclusão do capítulo 5, Jesus está dizendo: sede perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. A perfeição aqui se refere à imitação de Deus na prática do amor. O protótipo do homem novo é Cristo Jesus. Isso significa que nós devemos configurar a nossa vida à vida de Cristo. E Cristo morre na cruz. Ontem nós meditamos a respeito disso. Cristo morre na cruz e Jesus disse, nós meditávamos ontem: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Hoje nós contemplamos Cristo morrendo na cruz, e Cristo morre na cruz sem se rebelar contra os seus inimigos. Jesus ama os seus inimigos. Jesus oferece a sua vida pelos bons e pelos maus, pelos justos e pelos injustos. Jesus nos convida a olhar para o Pai que é perfeito no amor e a imitá-lo. Essa é a perfeição que nós precisamos buscar. No texto paralelo de São Lucas, Jesus diz: sede misericordiosos como vosso Pai é misericordioso. Nós somos chamados a imitar o próprio Deus, os gestos de Deus. E aqui nós precisamos dizer: o justo morreu pelos injustos, e morreu porque Ele nos ama. O puro assumiu as nossas impurezas, manifestando o seu amor por nós. O justo e o inocente morrem na cruz, no lugar dos injustos e dos culpados. Nós somos os culpados da morte de Cristo, e Cristo morre oferecendo a nós o perdão. É isso que nós devemos fazer à luz do Evangelho. Se nós não somos capazes por nós mesmos de amar os nossos inimigos, nós precisamos lembrar que nós somos, oxalá, fomos, e não sejamos mais inimigos de Cristo, porque a morte de Cristo é a consequência da nossa maldade, do nosso pecado. E Cristo morreu na cruz, dando a nós o seu perdão. O texto da carta de São Paulo aos Coríntios, São Paulo está advertindo a comunidade cristã de Corinto a
partir do testemunho das igrejas da Macedônia. São Paulo está falando sobre a coleta que ele organizou em favor dos santos de Jerusalém. E São Paulo está apresentando para a comunidade de Corinto o belíssimo exemplo das igrejas da Macedônia. E São Paulo diz no texto que as igrejas da Macedônia eram igrejas que viviam em extrema pobreza. E na pobreza das igrejas da Macedônia, eles agiram com solidariedade em favor dos santos de Jerusalém. O tema do texto que nós ouvimos é o tema da solidariedade. E a solidariedade, ela se manifesta através da partilha daquilo que nós recebemos. São Paulo está falando que eles participaram da coleta, foram solidários às necessidades dos santos de Jerusalém. A solidariedade, ela precisa fazer parte da nossa vida como cristãos. Nós somos convidados a partilhar da nossa pobreza, daquilo que nós somos, a partilhar aquilo que nós possuímos. E eu posso dizer que existem duas maneiras de viver a solidariedade. Primeiro, a solidariedade material, aquela que nós partilhamos daquilo que nós temos como fruto do nosso trabalho. Essa solidariedade, ela precisa acontecer. Partilhar daquilo que nós temos, aquilo que nós conquistamos, adquirimos com o suor do nosso trabalho. Essa é uma dimensão da solidariedade. É uma maneira de manifestar a nossa solidariedade. E existe uma segunda maneira, que é partilhar daquilo que nós somos. Partilhar aquilo que nós somos. E talvez essa seja a partilha mais difícil. Porque depositar algum alimento na caixa da igreja não é tão difícil. Dar de comer a quem tem fome talvez não seja tão difícil. Vestir aquele que está passando frio ou nu talvez não seja tão difícil. Sobretudo se os nossos proventos são bons proventos. Com facilidade nós conseguimos comprar aquilo que o outro está solicitando ou necessitando e entregamos. Agora, partilhar aquilo que nós somos, do nosso tempo, dos nossos dons. Como a nossa comunidade carece de pessoas que tenham a disposição para doar a sua vida, para colocar a sua vida a serviço da comunidade, para sacrificar um pouco do seu tempo, do seu conforto, do seu domingo, do seu sábado, sacrificar um pouco de si mesmo, tendo em vista o bem do mundo. Talvez essa seja hoje a maior dificuldade que nós temos na prática da solidariedade. Não é oferecer coisas, isso faz parte, mas oferecer aquilo que nós somos, do meu tempo, oferecer da minha vida, pensando no bem do outro. É preciso pensar, irmãos e irmãs, porque nós fomos capturados por uma sociedade egocêntrica, uma sociedade individualista, e a pandemia potencializou isso em nós. Nós só conseguimos olhar para nós mesmos, para as nossas necessidades, para o nosso umbigo, só conseguimos pensar no próprio bem-estar e pouco pensamos nos outros. A pandemia, infelizmente, não proporcionou uma evolução do homem no sentido da solidariedade, da caridade. Infelizmente, nós não aprendemos muita coisa com a pandemia. Ela potencializou o homem egoísta que quer ficar congelado, olhando para si mesmo, para suas necessidades, às vezes olhando para a necessidade dos seus familiares e nada além disso. O cristão é alguém que vive a solidariedade material, mas também a solidariedade pessoal, isto é, dá no que tem,
do que possui, daquilo que conseguiu comprar, adquirir com o suor do seu trabalho, mas também dá de si mesmo, do seu tempo, da sua vida, para que o reino de Deus aconteça. Seria menos pesado para muitos que hoje estão nas nossas comunidades se nós nos comprometêssemos com isso. Mas observemos que aqueles que servem dificilmente servem uma única pastoral, uma única comunidade, um único ministério. Acumulam funções, não porque são gulosos pelas funções, pela missão, mas é porque faltam operários. As missas até que estão cheias, mas faltam operários para servir o reino de Deus na comunidade. Peçamos a Deus que Ele liberte o nosso coração desse mundo. E concluo a homilia fazendo uma segunda singela meditação, considerando o tema da liturgia da palavra e relacionando o tema com o tema da Eucaristia. Nessa segunda meditação eu quero meditar sobre a solidariedade, olhando para a Santa Eucaristia. Na Eucaristia encontramos o maior gesto de solidariedade. É o maior gesto de solidariedade. Por que a Eucaristia é o maior gesto de solidariedade? Primeiro, porque na Eucaristia, e lembro que indiquei ontem, a Eucaristia que nós comungamos, ela é confeccionada mediante a celebração da Santa Missa, que é a atualização do sacrifício do Calvário de Cristo. O que acontece quando nós celebramos a missa? O sacrifício do Calvário de Cristo se prolonga na história. Nós atualizamos o sacrifício redentor de nosso Senhor. Para que o sacrifício de Cristo acontecesse, o Pai precisou oferecer o seu Filho como vítima. Aquele mesmo Senhor que impediu que Abraão sacrificasse o seu filho Isaque, o filho da promessa, não poupou o seu próprio filho. Deus Pai entrega o seu filho como vítima. Aquilo que Abraão disse no Antigo Testamento. Abraão diz para Isaque: Deus proverá a vítima. E Deus proveu. Essa vítima é o seu filho inocente, é o filho unigênito de Deus. Nós não somos filhos unigênitos de Deus, nós somos filhos adotivos de Deus. O único que foi gerado pelo Pai desde toda a eternidade é Cristo Jesus. Podemos dizer, Cristo é o Filho legítimo de Deus. Nós fomos assumidos, adotados pelo Senhor. E quem Ele ofereceu? O Pai ofereceu aquele que Ele gerou desde toda a eternidade, o seu Filho unigênito. Na missa, o Pai continua oferecendo o seu Filho em expiação dos nossos pecados. Por isso a Eucaristia é o maior gesto de solidariedade. Em primeiro lugar, porque o Pai entrega o seu Filho pela nossa salvação. O inocente é colocado no lugar do culpado. O puro é colocado no lugar do impuro. O santo é oferecido no lugar do pecador. O inocente é entregue no lugar do culpado. É um gesto de solidariedade de Deus para conosco. Deus manifesta a sua solidariedade entregando o seu Filho. Por isso a Eucaristia é o maior gesto de solidariedade. Segundo, é o maior gesto porque Jesus, Ele ocupa o nosso lugar. Como diz a Escritura, Ele assumiu para si os nossos pecados. O santo se fez pecador. Jesus assumiu o nosso lugar. Jesus se colocou no nosso lugar. É um ato de solidariedade. É Jesus oferecendo a sua vida em troca da nossa vida. Quem deveria morrer? Nós estávamos fadados à morte eterna.
em decorrência do pecado. Mas Jesus, o inocente, ocupa o nosso lugar para que, morrendo, Ele possa preservar a nossa vida, para que nós recebêssemos de Deus a vida. É a solidariedade de Deus. É Deus sendo solidário, Ele ocupando o nosso lugar, morrendo para nos dar vida, para que nós tenhamos vida e vida em plenitude. É o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. E terceiro, por que a Eucaristia é o maior gesto de solidariedade? Porque Jesus continua oferecendo até a sua vida gloriosa, como alimento e remédio, a sua própria carne e o seu próprio sangue. Jesus poderia oferecer outras coisas. Poderia oferecer um bolo de chocolate, poderia oferecer uma feijoada, poderia oferecer tantas coisas, mas Jesus decidiu oferecer a sua própria carne, o seu próprio sangue. Veja, aquilo que eu disse, Jesus não só deu daquilo que Ele tinha, daquilo que Ele recebeu, mas Jesus dá a si mesmo. É a solidariedade que hoje nós meditamos. Jesus não só deu aquilo que Ele possuía, através do seu poder, Jesus devolveu a visão aos cegos, Jesus fez o paralítico andar, Jesus trouxe à vida pessoas que estavam mortas, Jesus libertou pelo seu poder aqueles que estavam sendo atormentados pelos espíritos malignos. Mas Jesus não só deu aquilo que Ele poderia dar através do seu poder, mas Jesus também deu a si mesmo, da sua própria carne, do seu próprio sangue, para que nós, alimentados pela Santa Eucaristia, que é o seu corpo, sangue, alma e divindade, sejamos sustentados, fortalecidos. E a Eucaristia é também um remédio que nos cura. A Eucaristia é este grande gesto de solidariedade de Deus, Deus que é solidário conosco. Vamos receber a Santa Eucaristia, vamos participar da Santa Missa, conscientes que a Santa Missa, que a Eucaristia, é este grande gesto de solidariedade de Deus. Deus ofereceu o seu Filho, Deus entregando pela nossa salvação o seu Filho único, Deus ocupando o nosso lugar. O inocente ocupou o lugar do criminoso, e Jesus dá a nós a sua própria carne e o seu próprio sangue como alimento e remédio. Irmãs e irmãos, o amor cristão não tem limites, por ser fruto do amor que Deus nos tem. Peçamos ao Pai que nos ensine a amar como Ele, dizendo: para que a Igreja de Roma, que preside a caridade, dê testemunho de que a lei dos cristãos é o amor, que vai até rezar por aqueles que nos perseguem, oremos. Ouve-nos, Senhor. Para que os fiéis privados da liberdade e perseguidos respeitem e amem os inimigos da fé, manifestando assim que são filhos do mesmo Pai que está nos céus, oremos. Ouve-nos, Senhor. Para que os cristãos, provados por grandes cataclismos, partilhem com alegria o que lhes resta, sabendo que Deus é generoso e magnânimo, oremos. Ouve-nos, Senhor. Para que os homens mais pobres deste mundo possam vir a conhecer pela fé o Filho de Deus,
que se fez pobre para nos enriquecer da sua pobreza, oremos. Para que os membros da Assembleia aqui reunida sejam perfeitos, como é perfeito o Pai Celeste, e não se limitem a amar só aqueles que os amam, oremos. Pelos doentes Luísa Ribeiro, Mariana, Elisa Tobias, Francine, Neuza, Jandira, José Aires, Luiz Antônio, Beatriz, Maria José, Ana Maria, Maria Silvia e Rodrigo Toledo, oremos. Senhor, que fazeis nascer o sol sobre bons e maus, e chover sobre justos e injustos, levai-nos a amar os inimigos e a orar por aqueles que nos perseguem. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor,
Que este sacramento do vosso amor seja para nós sinal de unidade e vínculo de caridade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso direito e a nossa salvação. Na verdade é digno e justo. É nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Quando estava reunido com os apóstolos na última ceia, para perpetuar pelos séculos a memória da sua paixão salvadora, ele ofereceu-se a vós como cordeiro sem mancha, e foi aceito como perfeito sacrifício de louvor. Neste sublime mistério, alimentais e santificais os vossos fiéis, para que no mundo inteiro o gênero humano seja iluminado por uma só fé e unido na mesma caridade. Assim, nos aproximamos da mesa deste admirável sacramento, para que, repletos da doçura da vossa graça, nos transformemos em imagem da vossa glória. Por isso, o céu e a terra entoam um hino novo de adoração, e também nós, com a multidão dos anjos, cantamos a uma só voz. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir para vós o povo, que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Por isso, ó Pai, nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos mandou celebrar estes mistérios. Enviai o vosso Espírito Santo. Na noite em que ia ser entregue, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que
que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, pronunciou a bênção de ação de graças e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Este sacrifício vivo e santo. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oblação da vossa igreja e reconhecei nela o sacrifício que nos reconciliou convosco. Concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, repletos do Espírito Santo, nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito nos une um só corpo. Que o mesmo Espírito faça de nós uma eterna oferenda para alcançarmos a herança com os vossos eleitos. A Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos santos apóstolos
gloriosos mártires e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. Nós nos suplicamos, Senhor, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, que caminha neste mundo com o vosso servo, o Papa Leão, e o nosso Bispo Luiz Antônio, com os bispos do mundo inteiro, os presbíteros e diáconos, os outros ministros e o povo por vós redimido. Atendei propício às preces desta família, que reunistes em vossa presença. E conduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida. João Narciso Ambrosio, Edna, João Maria dos Santos Oliveira, João Batista de Oliveira, Gabriela Silva, Salvador Costa, Ivan da Silva Costa. E todos os que morreram na nossa amizade, unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória por Cristo Senhor nosso. Por Ele dais ao mundo todo bem e toda graça. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos une. O Deus
Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, dai-nos paz. Quem come minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha casa, mas dizei uma palavra e serei salvo.
participação na mesa celeste nos santifique, a fim de que pelo corpo e sangue de Cristo se estreitem entre nós os laços da união fraterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amanhã, no terceiro dia, no trido, a missa às 19h30. E amanhã, na celebração da missa, vamos acolher os novos irmãos e irmãs que irão exercer o ministério extraordinário da distribuição da Santa Comunhão, bem como aqueles que permanecem, que renovam a sua provisão. E na quinta-feira, iniciamos a celebração de Corpus Christi, às 8 horas da manhã, com a exposição, a adoração do Santíssimo, a recitação das laudes e a bênção do Santíssimo Sacramento. E às 9 horas da manhã, a Santa Missa. E na Catedral, a missa, às 15 horas, com a procissão de Corpus Christi, pelo tapete de Corpus Christi, que será confeccionado nas ruas próximas à Catedral Nossa Senhora dos Prazeres. Recordo que nós temos o nosso gesto concreto, a doação de agasalhos ou cobertores para o fundo social que atende os irmãos e irmãs de rua e também as famílias mais carentes. E convido os namorados para participar do encontro no dia 9 de julho. Então as inscrições estão abertas. O primeiro retiro de namorados promovido pela nossa paróquia através da pastoral familiar, pastoral dos noivos e o grupo de jovens. A inscrição na secretaria paroquial, jovens a partir dos 15 anos. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Inclinai-vos para receber a bênção. Olhai com bondade, Senhor, a vossa família e concedei a vossa eterna misericórdia para cumprir os vossos salvíficos mandamentos, pois sem ela não pode fazer nada digno de vós. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo desça sobre vós e permaneça para sempre. A alegria do Senhor seja a vossa força, e de paz que o Senhor nos